Essa ideia vem do pessoal do Poynter Institute e da International Fact-Checking Network. Se você é meu aluno do Fim da América, vocês sabem quem são eles. Vejam o encontro que aconteceu e o discurso do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia no Global Fact 12. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Voltando à meta, né? Estamos preocupados com as implicações. Estamos preocupados com as implicações. Eles dizem assim: enfraquecer o artigo 19 do Marco Civil da Internet traz incertezas jurídicas e terá consequências. Incertezas jurídicas. Não, meus filhos, está toda a certeza jurídica. O Google, estamos preocupados com a ampliação dos casos de remoção mediante notificação. Os caras não têm a dimensão do que está acontecendo. Eu acho que pouca gente entendeu. Quando eu falo para vocês baixarem VPN, é porque eu acho que as pessoas não entenderam. Não compreenderam a magnitude do que aconteceu com o Brasil com o julgamento do Marco Civil da Internet. O Brasil é, para muitos, em muitos serviços, o segundo maior mercado de rede social do mundo. E esse padrão de censura implementado no Brasil é um padrão comparável só ao da China. Eu não quero falar de todos os aspectos, mas pensem só no seguinte, tá? Só nesses dois. Primeiro, agora, como disseram eles aqui, até o Financial Times, as plataformas são obrigadas a remover proativamente, preventivamente, qualquer conteúdo que possa ser classificado como discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Não tem definição na lei. Então, por exemplo, o João Gabriel comeu mosca, deveria estar na pauta de hoje. Não tá, a gente esqueceu, vai para a pauta de segunda-feira. De quarta-feira, perdão. A deputada Felipe Santos, se eu não me engano, que se traveste de Erika Hilton, fez uma queixa-crime contra mim, saiu nos jornais, por eu ter dito que ela era homem. E aí eu digo o seguinte, mas ela é homem. Aliás, está escrito no visto dela para os Estados Unidos. Eu chamo aqui de ela, até por um erro linguístico. Ele é homem. Isso passa a ser, com a nova decisão do Marco Civil da Internet, proibido de ser veiculado, porque é discurso de ódio. Mas pode ser pior. Você imagina, por exemplo, que você critique um discurso dela, ou uma postura dela, ou de uma deputada, discurso de ódio. Se for minoria, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Qualquer discurso que desagrade o status quo. Discursos antidemocráticos que ameacem as instituições, também sem definição legal, também passa a ser incluído. Então, na prática, após essa decisão, que já é final, qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo ao presidente Lula, é considerada antidemocrática e tem que ser removida de forma preventiva. Caso contrário, a rede social pode ser responsabilizada. E qualquer declaração pode ser enquadrada como ataque às instituições, que foi o mundo distópico que a gente viu nas eleições de 2022 e depois em 2024. Só que muito pior, porque como não tem definição legal, qualquer um dos mais de 18 mil juízes do Brasil pode classificar conteúdo dessa forma. Não é mais agora só o STF e o TSE. E o que as empresas de tecnologia vão fazer? Para evitar qualquer risco de serem processadas, elas vão recorrer ao quê?
a censura prévia. Lembra quando você não podia postar determinadas coisas que o Facebook, o Instagram, etc., não deixava nem você publicar sobre a pandemia? Todas elas se provaram verdadeiras. Mas lembra quando você não podia? Lembra quando a Meta, em 2020, durante as eleições americanas, proibiu que fosse sequer postado a história sobre o laptop do Hunter Biden, que depois também se provou verdadeira? Essa é a tecnologia de 2020, 2021. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial avançaram numa escala, pensem que não existia nem ChatGPT nessa época. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial avançaram numa escala que você não tem nem a magnitude. Eles entendem e escutam tudo o que você diz e conseguem fazer uma classificação ideológica. Ora, peguem o meu discurso, aqui o Paulo Figueiredo Show, peguem a transcrição e joguem no ChatGPT e peçam para ele dizer qual provavelmente no que esse cara acredita, quem ele apoia, o que ele acredita. Ele vai entender tudo e vai fazer a censura ao vivo. Algo absolutamente inimaginável. Inimaginável 4 anos atrás. Esse é o mundo distópico no qual vocês no Brasil já estão começando a viver. Esse é só o primeiro aspecto que eu estou abordando dessa loucura. O segundo aspecto dessa decisão doentia é que as plataformas agora, se elas receberem uma notificação extrajudicial, o que é notificação extrajudicial? É uma cartinha queixosa. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Se elas receberem uma notificação extrajudicial e não removerem o conteúdo, por exemplo, uma ação de calúnia ou difamação, e depois um tribunal posteriormente decidir contra esse conteúdo, elas vão ser responsabilizadas solidariamente. Ou seja, eu digo aqui que o Lula é um ex-condenado, um descondenado. Aí o Lula vai e resolve abrir um processo, notifica o Google e fala assim, olha, retire este conteúdo. Aí o Google fala assim, não, esse conteúdo foi dito diante da liberdade de expressão, que está na Constituição do Brasil. Aí o Lula vai lá e acha um dos 18 mil juízes do Brasil, vamos dizer que ele não é o Alexandre não, tá? O Alexandre também, mas ele pode achar um juiz de primeira instância dos 18 mil juízes do país. E ele vai lá e condena o Paulo Figueiredo a uma multa. Essa multa não é paga só pelo Paulo Figueiredo, passa a ser paga também pelas redes sociais. Então o que a rede social vai fazer agora, quando ela receber uma notificação? Ela vai ter que ter internamente o seu próprio tribunal para, quando receber uma notificação, avaliar ela o mérito de cada reclamação. E aí decidir se remove ou não. O que vai acontecer na prática? Na prática, as redes sociais vão adotar um critério baixíssimo. E qualquer notificação, qualquer coisa que seja minimamente discutível, vai ser removida. Agora vocês imaginam, os grupos de militância de esquerda, que já são bem organizados, claro que vão explorar esse sistema e vão mandar, normalmente financiados pelo dinheiro público, ou por uma USAID da vida, ou por uma SECOM, os choqueios da vida, vão mandar notificações extrajudiciais em massa. Como resultado, você vai ter... As redes sociais vão ter que fazer a conta. Onde eu vou ser mais processado? Porque eles também serão processados por quem tiver conteúdo removido. Porque eles vão dizer, eles removem o conteúdo do Paulo Figueiredo. Aí o Paulo Figueiredo vai lá e entra na justiça no Brasil na primeira instância.
E aí o juiz, na primeira instância, fala, não, isso aqui era liberdade de expressão, o conteúdo foi removido indevidamente. Processa e indeniza o Paulo Figueiredo. Repare, como os imbecis que tocam Google e Meta no Brasil, imbecis, Fábio não sei o que lá dos caras, imbecil. Esses imbecis colocaram a empresa deles numa posição onde eles perdem 2 vezes. Eles perdem de qualquer forma, porque qual foi o resultado disso? Foi um regime de censura que ele não é mais governamental. Esquece esquema de censura governamental. Não, é muito melhor do que isso. O regime de censura agora é paraestatal, porque governamental, você pode aprovar um projeto de lei, você tem deputados que são eleitos, não são eleitos, você tem prestação de contas, você tem Ministério Público, você tem advocacia do cacete. Não tem nada disso. É um regime paraestatal. O Supremo Tribunal Federal terceirizou a obrigação da censura para as redes sociais. Então não tem controle popular e nem controle eleitoral. É absolutamente brilhante. É tão brilhante que eu sei que não é uma ideia deles. Essa ideia vem do pessoal do Poynter Institute e da International Fact Checking Network. Se você, meu aluno do Fim da América, vocês sabem quem são eles. Vejam o encontro que aconteceu e o discurso do Alexandre de Moraes e da Carmen Lúcia no Global Fact 12, no qual falou também a Patrícia Campos Melo, aquela da história do Dalfuro, jornalistas, Jorge Messias, advogado-geral da União. Então, podem ter certeza que isso que está sendo implementado no Brasil é um modelo que será global. Por isso que eu falo, você fica lutando a guerra no fronte doméstico, a guerra é global. É a base para algo idêntico que vai acontecer na Europa, que vai acontecer no Canadá. E pronto, você dominou esses mercados, acabou a liberdade de expressão no Ocidente. Os Estados Unidos não vão conseguir subsistir sozinhos. E o melhor, como você não consegue criar uma política, termos de uso, né, terms of service, geofence, né, com uma cerca geográfica que só funciona no Brasil, várias dessas medidas vão ter que ser implementadas globalmente pelas empresas de rede social. E elas vão incluir isso nos termos de serviços. Como nos Estados Unidos a empresa tem o termo de serviço que ela quiser, pronto, se implementou a censura nos Estados Unidos. Vejam o que diz a Carmen Lúcia, essa que estava nesse evento Global Fact 12, financiado por esse instituto bancado pelo Jorge Soros. Vejam o que diz a Carmen Lúcia. É proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de cedo. Essa é a mesma mulher, o Roberto Jefferson, coitado, até foi preso por conta disso. Porque essa é a mesma mulher que disse que a censura era errada, que não podia ter censura, 2022. Mas ela ia aceitar só um pouquinho, só um pouquinho de censura que ocorrer durante as eleições, só durante as eleições de 2022. 2022, para quem não é bom de conta, tem 3 anos já. E a censura continua. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu.
E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.